Fisicamente falando, uma abelha não poderia voar, pois a amplitude das suas asas é menor que a do seu corpo. Mas a abelha não entende nada sobre física, ela ignora tudo isso e simplesmente voa. Aqui é o professor Inácio, juntos vamos ter uma aula bastante interessante sobre transporte celular. Assista o vídeo até o fim e não se esqueça de se inscrever. É isso, pessoal. Vamos falar sobre transporte celular. Existem dois tipos de transporte celular. Existe o transporte passivo, assim como existe o transporte ativo. O transporte passivo pode acontecer através de três mecanismos: a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. E o transporte ativo, acontece através de mecanismos de bomba de sódio e potássio e também por outros processos. Neste caso seria a endocitose e a exocitose, que são processos que gastam energia. Não se esqueça, endocitose é um englobamento de partículas e exocitose é a saída dessas partículas. Esses dois processos são processos ativos porque vão gastar a energia na célula. Vamos começar com o processo passivo, neste caso, com o transporte passivo. O transporte passivo ele é caracterizado por acontecer sem gasto de ATP, ou seja, energia adenosinatrifosfato. Só para recordar, o nosso organismo tem a principal fonte de obtenção de ATP, tem como principal fonte os carboidratos, neste caso os açúcares, os hidratos de carbono. Estes é que são oxidados a fim de se obter energia através do processo que nós conhecemos como respiração celular, que acontece ao nível das mitocôndrias. Bom, aqui nós não gastamos energia, por isso o processo é passivo. O transporte passivo é dividido em difusão simples e difusão facilitada. Daqui a nada vamos ver a osmose. Difusão simples e difusão facilitada. Esses dois processos têm em comum a questão de que transportam o soluto. O que é soluto? O soluto corresponde àquela substância que é dissolvida dentro do solvente. Acredito que você já estudou química ou nas suas aulas de química, Aquela pequena porção que aparece num dado líquido, onde existe água, pode existir aí açúcar. Açúcar será o soluto, que aparece em menor proporção. E ainda mais, a água que aparece em maior proporção será o quê? Será o solvente, porque vai dissolver o soluto. Bom, acontece que o soluto no nosso organismo é transportado na base da difusão simples e na difusão facilitada. Mas vamos entender qual é a diferença entre esses dois mecanismos, a difusão simples e a difusão facilitada. Também vamos entender o que esses dois processos têm em comum. Tanto a difusão simples como facilitada ocorre a favor do gradiente de concentração. O que é isso? O que significa dizer ocorre a favor do gradiente de concentração? Quer dizer de que essas substâncias ou o soluto na difusão simples, na difusão facilitada, é transportado de um local com maior concentração do soluto, não é? Então, de um local com maior concentração, conseguimos observar que aqui temos maior concentração, aqui temos maior concentração. Aqui temos o quê? Menor concentração, aqui temos menor concentração. Então, a favor do gradiente de concentração, quer dizer que as substâncias se movem de um local com maior concentração para menor concentração. Ou seja, de maior concentração para menor concentração. Isto significa de que estamos perante a um processo que ocorre a favor do gradiente de concentração. Só que a diferença entre a difusão simples e a difusão facilitada é que a difusão simples vai acontecer simplesmente através da membrana, sem precisar de ajuda de certas proteínas. A simples só atravessa simplesmente a membrana plasmática, ok? Vimos aqui as substâncias que estão atravessando a membrana plasmática. Aqui estamos a ver que essas substâncias precisam de uma certa proteína, designada proteína careadora, ou ainda mais podemos chamar de proteína permease. Essa proteína vai ajudar a transportar o soluto. Então, quando nós temos a participação de proteína, será facilitada. Quando simplesmente atravessa a membrana, é simples, ok? Então, essas proteínas podem ser proteínas carregadoras ou permeases, ainda mais poderíamos encontrar proteínas canal. Proteína canal pode vir ajudar nesse processo de difusão facilitada.
Portanto, deve ficar claro, a diferença aqui, este processo, entre este processo e este, é que este aqui não exige proteínas, este aqui precisa de proteínas, por isso que é um processo que nós designamos de fusão facilitada. O que tem em comum é que ambos processos vão transportar o soluto sem gastar energia e todos os processos vão acontecer de um meio com maior concentração para um meio com menor concentração. E agora, vamos para o processo osmótico. Neste caso, vamos para a osmose. E vamos ver que a osmose acontece de um jeito diferente. E agora nós temos a osmose. A osmose é um processo que ocorre contra o gradiente de concentração. Recorda-se que dissemos que a favor do gradiente de concentração, as moléculas se movem de um meio com maior concentração para um meio com menor concentração. Aqui será diferente. Será de um meio de menor concentração para um meio que tem maior concentração. Vamos entender isto aqui através desse exemplo, como é que esse fenômeno acontece, né? Mas o importante é saber que a osmose ocorre contra o gradiente de concentração, de menor para maior. E ao invés de transportar o soluto, a osmose vai transportar o solvente. Neste caso, transporta a água. Vamos imaginar uma situação em que nós temos uma célula aqui, temos uma hemácia, e essa hemácia foi colocada em uma solução que contém aí cloreto de sódio, ou seja, uma solução que tem sal, ok? E essa hemácia, ao ser colocada no meio 1, este meio aqui, o meio inicial, não se observa nenhuma alteração na hemácia, não há nenhuma modificação. Quando acontece isso, quer dizer que o meio intracelular, a concentração, não é? A concentração do meio intracelular é igual à concentração do meio extracelular. Ou seja, a quantidade de solutos que existe na parte interna é igual à quantidade de solutos que existem na parte externa. Mas não se esqueça, o que vai se mover aqui não é o soluto, não é o sal, ok? Não é o cloreto de sódio que se move. O que se move é a água. Então, nesse sentido aqui, não há nenhuma alteração. Por que não há nenhuma alteração? Porque a quantidade de soluto do meio intracelular, intracelular quer dizer a parte interna intracelular, ok? Intracelular, depois temos o meio extracelular. Então, quando a concentração do meio intracelular é igual à do meio extracelular, dissemos que essa solução, ela é isotônica. Numa solução isotônica, não se observa nenhuma alteração em relação ao volume desta célula. Esta célula vai se manter desse jeito, ok? E agora, vamos para a situação número 2. Aqui observamos o seguinte. Esta célula aumenta o tamanho. Por que está aumentando o tamanho? A água está a entrar. Quando a água entra, a célula acaba aumentando o tamanho. Quer dizer que a parte que tem problemas é a parte interna. Tem muitos sais. A célula sempre busca estabelecer a homeostase, ou seja, o equilíbrio. Então, a célula quer se equilibrar. Então, essa parte interna tem problemas. Então, a água entra para poder reduzir os sais que existem lá, para poder diluir. Ok? Então, a água entra para diluir. Quando a água entra para diluir, esta célula acaba aumentando o tamanho. Então, quer dizer que o meio interno é de maior concentração e o meio de fora é de menor concentração. Logo, o meio de fora, ou esta solução, é hipotônica, né? A solução externa é hipotônica, o meio externo é hipotônico. Hipotônico quer dizer menor concentração. Hipotônico, menor concentração, isotônico, igual concentração. Então, o meio de fora é hipotônico, o meio interno é hipertônico, tem maior concentração. Então, a água entra para poder diluir, por isso que a célula acaba aumentando o tamanho, e quando a célula aumenta o tamanho, dizemos que a célula fica túrgida. Túrgida, como eu dizeria, a célula fica inchada, ok? Se for uma célula animal, eu disse que é uma hemácia essa. Já que uma célula animal, esta célula depois vai se romper, sofre o quê? A lise celular. Quando uma célula animal está no meio hipotônico, né, onde vai ganhar a água, aumenta o volume, a água entra, no final das contas, sofre a lise, vai se romper. Mas se fosse uma célula vegetal, não ia se romper. Ou o processo leva mais tempo, porque essa célula é mais resistente devido à parede celular, se é uma célula vegetal. E agora vamos para a solução número 3, ou a situação número 3. Esta célula está a perder água,
Onde que precisa de ser diluído? Se a célula perde a água, se a água sai. Quer dizer, o meio de fora é que tem problemas aqui. O meio de fora tem maior concentração. Logo, a célula quer o equilíbrio. Então, a água sai com o objetivo de poder diluir, de poder trazer o equilíbrio. Então, a solução de fora é de maior concentração. Quer dizer de que este meio aqui é hipertônico. Isso acontece quando nós preparamos alface. Nós colocamos o quê? Colocamos limão, colocamos ainda mais sal. O que acontece nas folhas de alface? Depois de algum tempo, vão murchar. Porque o meio de fora é de maior concentração. Então, a água que está nas folhas de alface sai com o objetivo de poder equilibrar, com o objetivo de querer diluir. Então, não se esqueçam que a osmose ocorre contra o gradiente de concentração do meio de menor concentração para maior concentração. Sempre será um movimento que o solvente vai desempenhar, que a água vai desempenhar. Olha só, aqui o meio de fora é que tem maior concentração, é hipertônico. Por isso que a água saiu da parte interna, que é de menor concentração, e foi para a parte de fora, que tem maior concentração. Então, sempre a água sai do meio com menor concentração para maior concentração para poder diluir. Portanto, esta foi a aula de hoje. E espero-te na próxima aula. Não se esqueça de deixar o teu comentário. E até a próxima.